Vamos à nossa aula de História do Ceará, os índios e a luta pela posse da terra. Os índios e a luta pela posse da terra. Das 22 nações indígenas que habitavam o Ceará, restam apenas 14. Desse total, somente 4 conseguiram provar que são da mesma etnia. O drama das tribos, a luta pela demarcação da terra apropriada indiretamente pelos brancos e a tentativa de manter a cultura viva, a cultura ancestral, vez por outra ganham espaço nas discussões oficiais. Fora delas, a rotina dos índios cearenses segue o fluxo dos excluídos sociais. Faltam moradias dignas, oportunidades de trabalho e sobra o preconceito, herança de 5 séculos de dominação. No Ceará, os índios foram extintos por decreto. Desde o início da colonização, o contato entre os europeus e os povos indígenas que habitavam o Ceará foi marcado por uma luta permanente. De um lado, os brancos que procuravam impor aos índios a sua cultura, ao mesmo tempo se apossar das terras indígenas. E do outro lado, os índios que resistiam às imposições culturais dos invasores europeus. Depois de sucessivas guerras, muitos índios foram mortos. Aqueles que conseguiram sobreviver ao massacre deslocaram-se para outros estados ou passaram a viver nos aldeamentos organizados pelos padres jesuítas. O aldeamento mais conhecido no Ceará foi o da Serra da Ibiapaba, onde hoje se localiza a cidade de Viçosa. Em 1861, um decreto da Assembleia Provincial do Ceará, presidida por Manuel Antônio Duarte, declarou que não havia mais índios no Ceará. Durante muitos anos, os índios foram tidos como extintos no nosso estado e até nos registros da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Foi somente no início da década de 1980 que a presença indígena no estado do Ceará deixou de ser ignorada quando foi iniciado um movimento pelos descendentes dos povos indígenas para resgatar e preservar os seus costumes. O reaparecimento dos índios no Ceará. Atualmente, os índios cearenses lutam pelo seu reconhecimento como os povos indígenas. Para isso, algumas lideranças têm participado ativamente de vários encontros e cursos, em especial para a formação de lideranças indígenas, cuja meta é discutir a demarcação de suas terras. No tocante ao povo Tapeba, a luta começou na década de 1980 e trilha o mesmo caminho do povo Tremembé, Pitaguari e Genipapo-Canidé. O desaparecimento de alguns grupos fez com que os estados do Rio Grande do Norte e do Piauí não tenham sequer um grupo identificado. Entretanto, no Ceará, a luta continua. Recentemente, o Conselho Indígena Missionário identificou o povo Anassé, que habita um território situado em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, municípios da região metropolitana de Fortaleza. Então, nós podemos observar aqui no mapa terras indígenas do Nordeste. A descrição das fases de regularização. De acordo com as cores, as áreas em verde são em regularização e verdinha mais clara são as áreas já regularizadas, são áreas já demarcadas de povos indígenas. A luta pela posse. Página 47. Ainda hoje, os índios lutam pelo reconhecimento de sua identidade étnico-cultural e pela demarcação de suas terras. Embora seus direitos sejam oficialmente reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Em 85, com o apoio da Pastoral Indigenista, foi criada a Associação das Comunidades dos Índios Tapebas de Caucaia, com o objetivo de retomar a terra indígena. Essa associação passou a organizar debates com a sociedade civil, além das lutas de resistência do povo Tapeba. Depois de quase 3 décadas de luta pela posse da terra, é que o povo Tapeba conseguiu finalmente, por parte do governo,
a efetivação da demarcação de suas terras. No dia 19 de fevereiro de 2016, na presença do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, o governador do Ceará, Camilo Santana, assinou o termo de acordo para agilizar o processo de demarcação das terras dos índios Tapeba, em Caucaia. De acordo com o documento, uma área de 32,4.373 hectares será destinada a 280 famílias pertencentes à tribo Tapeba. Depois de anos de luta pela demarcação de suas terras, os índios Pitaguari, de Maracanaú e Pacatuba, e os Tremembé do Córrego, de Itarema e Acaraú, e da Barra do Mundaú, conseguiram também portarias declaratórias que garantem a demarcação de suas terras. Mesmo tendo sido expulsos de suas terras e obrigados a viver de acordo com os costumes impostos pelo homem branco, os povos indígenas do Ceará resistem bravamente ao preconceito e à discriminação imposta pela elite dominante. Procuram repassar para as novas gerações suas danças e tradições, como, por exemplo, a dança do toré, um ritual de valor simbólico e religioso que vem sendo preservado entre as tribos. Resistindo à opressão e à discriminação, os índios Tapeba sobrevivem do cultivo da terra, da pesca e da venda de artesanato, sendo essas atividades a maior fonte de sobrevivência desse povo, sem falar das apresentações que fazem para os turistas e as escolas que visitam a comunidade. Na página 47 tem falando um pouco sobre o toré, que é esse ritual de valor simbólico e religioso do povo indígena, na abazinha azul da página 47. Voltando à página 48. O índio resiste à dominação colonial portuguesa. Os índios resistiram a toda forma de exploração. Para escapar da escravidão, fugiram para os aldeamentos criados pelos padres jesuítas. Apesar da maneira diferente de viver em que era imposta a cultura europeia, os índios continuaram resistindo e preservando sua identidade, suas crenças e seus rituais. Página 49. Tapeba, povo indígena de Caucaia. O povo Tapeba é o resultado do encontro de 3 grupos indígenas distintos: Potiguara, Tremembé e Cariri. A maioria desses povos foi levada para aldeamento e catequizada pelos padres jesuítas a partir do século XVII. Os índios Tapebas habitam hoje várias áreas do município de Caucaia, a 15,8 quilômetros de Fortaleza. Algumas dessas áreas são habitadas exclusivamente por Tapeba, como é o caso dos que habitam a Lagoa dos Tapebas, do Trilho, da Barra Nova e até das Capoeiras. Já em outras áreas, como a Vila São José, Açude e Vila Nova, a população Tapeba se confunde com os indivíduos não índios. Os índios Tremembé. Os índios Tremembés vivem em Almofala e Capinhaçu, Córrego Pereira. São aproximadamente 3.500 índios que reivindicam 4.900 hectares somente na região de Almofala. Há mais de 20 anos que esse povo luta na justiça pelo direito à posse de suas terras. Enquanto não conseguem, são obrigados a trabalhar para os poceiros que tomaram as terras indígenas no decorrer da história. Diante de tanta dificuldade de conseguir um pedaço de terra para plantar, muitos índios acabaram migrando para os grandes centros urbanos. Índios Pitaguari. No distrito de Santo Antônio do Buraco, localizado no município de Maracanaú, encontramos a reserva indígena dos Pitaguari. Esse povo habita o local desde o século XVII, quando foi catequizado pelos jesuítas. Os descendentes dos Pitaguaris atualmente sobrevivem em uma pequena reserva formada por casas de taipa, sem luz elétrica, água tratada e praticamente sem escola para seus filhos. Em dezembro de 2006, os índios Pitaguari tiveram suas terras demarcadas pelo Ministério da Justiça. Os Pitaguaris são a segunda etnia do Estado a conseguir a delimitação de suas terras.
A primeira etnia foi a Tremembé, que vive no córrego João Pereira. E aqui, por último, os índios Amassé. Nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Calcaia, foi localizado o povo Anassé, que está em processo de identificação como povo indígena, aguardando assim a delimitação de suas terras. No mapa a seguir, destacamos os municípios cearenses, onde encontramos os índios Tapeba, Pitaguari, Genipapo Canidé, Tremembé, Cariri e Paiacus. Aqui, conforme as cores da legenda, é onde eles estão. Os Tapebas, aqui em Calcaia, os Pitaguaris em Maracanaú, Genipapo Canidé em Crateús, os Tremembés em Itapipoca, os Cariris também aqui entre Fortaleza, aqui em Fortaleza, e os Paiacus aqui em Aquiraz. Agora vocês vão realizar a atividade e daqui a pouco a gente volta com a correção. Vamos corrigir a tarefa. Página 45, com base no texto, reflita e responda. Porque o governo da época declarou que não havia mais índios no Ceará? Porque ele simplesmente ignorou a presença dos indígenas para que com essa declaração os brancos poderiam tomar posse das terras dos aldeamentos. Então, se não existiam índios, as terras poderiam ser tomadas, ser invadidas e ser habitadas. Página 46. O que você acha que pode fazer para valorizar a cultura indígena? Essa é uma resposta pessoal. O que você poderia sugerir para valorizar a cultura indígena, para que todos não tivessem preconceito ou discriminação em relação à cultura indígena? Página 49. Com base no que foi estudado, responda. Que atividades econômicas são desenvolvidas pelos tapebas? O povo tapeba vive do cultivo da terra, da pesca e venda de artesanato. As principais atividades e a maior fonte de sobrevivência do povo tapeba. B. O que poderia ser feito para defender o direito dos índios do Ceará e do Brasil? Também é uma resposta pessoal. Você vai escrever aí o que você acha que poderia ser feito para defender esses direitos, criar leis mais rígidas, fiscalização em relação às terras demarcadas. Sua resposta. C. Como o Dia do Índio deveria ser lembrado e por quê? E D. Você saberia responder, também uma resposta pessoal a C e a D também. Você saberia responder como era o modo de vida dos índios nas aldeias e nos aldeamentos? Com base em tudo que a gente estudou sobre a vida dos índios, sobre como eles viviam, descreva aí como era a vida deles nos aldeamentos organizados pelos padres jesuítas. A nossa agenda, atividade, página 45, 46 e 49. Fizemos a correção. Até a próxima aula, página 51 e 52. Na próxima aula, no início, nós já vamos corrigir essas páginas. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelos telefones aqui abaixo. Um beijo e até a próxima aula.